Bom, pessoal, então agora nós vamos começar a próxima palestra, que vai ser a palestra do Maicon sobre LLM em tribunais. Então, fica à vontade. Obrigada. Obrigado. Boa tarde, pessoal. É uma palestra calhou bem vir em sequência com a palestra falando sobre a questão de segurança da inteligência artificial. Vou falar bastante sobre isso também lá no finalzinho dessa palestra, algo que pega bastante, principalmente por a gente estar trabalhando com dados sensíveis ou dados jurídicos, no caso, são dados protegidos por lei, não pode ser mandado por servidores no exterior, tem vários contratos que têm que ser assinados, NDAs, então essa parte de segurança também pega bastante. Hoje eu vou trazer para vocês como a gente está utilizando, né, LLM dentro de tribunais de justiça, dentro de ministérios públicos, defensorias públicas também. Vou dar uma explicação um pouco alto nível, sem a gente aprofundar tanto em questões matemáticas de como funciona uma LLM, como funciona a busca semântica, o que seria uma vetorização, como que a gente chegou até lá. E vou mostrar um case que é utilizado hoje em dia no Ministério Público do Ceará, Tribunal de São Paulo, no Ministério Público de Santa Catarina e vai entrar também no Ministério Público do Pará. São lugares que já estão utilizando LLM e vão começar a utilizar o sistema que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Um pouquinho sobre mim, foto gerada por IA, quase a apresentação inteira, todos os slides montados bonitinho por IA, então apresentação por IA, vamos gerar tudo por IA. Sou cientista de dados, atuo hoje em dia como cientista de dados, trabalho especificamente com ciência de dados há 8 anos, na área de TI há mais de 10, a gente para de falar 13, 14, porque aí começa a demonstrar a idade, então mais de 10 anos trabalhando com tecnologia. Com Python, estou nessa desde antes do Guido da Chile, que manda trocar o nome da biblioteca PyP8 para Python Good Style, então estou há bastante tempo ali no Python também. Quando eu saí do Python, eu foquei em ciência de dados, a gente dá aquela desaprendida, porque a gente foca muito em estatística, Jupyter Notebooks e códigos mais simples, entre aspas, mas Pythoneiro de paixão, gosto bastante. Trabalho na Softplan, que é a empresa que hoje em dia temos a Softplan e temos o governo, que faz o PJE, a Softplan faz o SAGE. Então a Softplan ela produz o sistema jurídico dos tribunais de justiça e dos ministérios públicos e algumas delegacias, né? O que seria esse sistema? É onde tramita todo o processo. Por exemplo, chega uma investigação da polícia, é enviado para o Ministério Público analisa aquela denúncia, verifica se vai abrir ou não a denúncia, abre a denúncia, vai para o Tribunal de Justiça, o juiz lê, volta para o Ministério Público responde, que volta para o juiz, que volta, que chama a pessoa, que depõe, aí a gente chega naquela justiça é lenta. É mais ou menos por isso, porque são vários órgãos, pula de um lado para o outro, cada um tem até 10 dias úteis para responder, e nisso a gente acaba chegando, mas a justiça é lenta, demora, é mais ou menos por causa desses prazos, desses pulos entre instâncias, né? E um título bem grande, a revolução da análise jurídica, né? Como que LLMs estão revolucionando, pelo menos é o que a gente vê na notícia, tipo, STJ agora fechou contrato com a Microsoft, vamos usar ChatGPT em tudo. Ministério Público de Santa Catarina fechou o contrato com a Microsoft, vamos usar ChatGPT em tudo. Agora o Teams é o novo sistema jurídico. O ChatGPT vai produzir as peças, vai julgar as pessoas e vai falar qual lei que está sendo aplicada. Essa é a ideia que está tendo. O pessoal vê aquela foto, né? Tipo, GPT-4 uma bolinha, GPT-5 uma bola gigante, não tem correlação nenhuma, não faz sentido, mas caramba, vai ser muito inteligente, a GI está chegando, a gente só precisa escalar, só precisa de mais dados e mais GPU que a gente chega na IA consciente. Então, não é bem assim, né? Estamos bem longe. Então, o que seria, de fato, a revolução da análise jurídica que a gente está conseguindo chegar hoje em dia com o que a gente tem? Porque a gente também não tem tanta liberdade de se aplicar modelos estatísticos ou modelos de aprendizado de máquina, machine learning, inteligência artificial, dentro do governo. A gente tem que seguir vários ritos, várias questões de segurança, uma área de compliance gigante, testando o modelo exaustivamente para ver se a gente não vai dar uma sugestão errônea ou não. O modelo tem que seguir várias diretrizes de ética, até mesmo um modelo simples que vai classificar se um documento é uma petição inicial ou uma sentença, ele tem que passar por todo esse processo. Porque se eu falo que um documento é uma sentença e, na verdade, ele era uma petição inicial, o promotor ou o juiz ele já vai focado em trabalhar em um fluxo, e isso pode acabar atrasando
toda a tramitação do processo, que no final acaba impactando o cidadão ou a pessoa que está esperando algum tipo de resposta, né? A gente tem, então, as LLMs, os grandes modelos de linguagem, modelos de linguagem em grande escala, e temos a busca semântica, que é como soluções, que é o que está impactando hoje em dia. Então, vou mostrar para vocês agora como que a gente está utilizando isso, vou dar uma explicação de como a gente utiliza isso para melhorar a eficiência na análise de processos, análise de jurisprudência. Vou explicar um pouquinho o que é jurisprudência. Então, primeiro, o que é LLM? Né? Tipo, o que é LLM? Como que a gente chegou na LLM? Em 2000, que nem foi comentado, 2017 a gente teve Transformers, 2018 a gente teve o BERT, 2019 a gente começou com o GPT, GPT-2, GPT-3, aí a gente já veio o Bloom, veio o Roberta, DeBERT, um monte de modelo, um monte de sigla, mas onde que entra a LLM? Quando que um modelo de linguagem, BERT é um modelo de linguagem, se transforma numa LLM, quando ele digievolui, quando o Pokémon evolui, né? Quando que ele vira um modelo grande. Então, o que é uma LLM? Tem um artigo que eu gosto muito, que são papagaios estocásticos. Então, basicamente, a LLM prediz a próxima palavra, prediz o próximo token. Nada mais, nada menos, é simplesmente isso, mas dado o seu conjunto de treino, porque quando a gente vai treinar uma LLM, a gente passa por pelo menos 3 passos. Pré-treino, simplesmente pegar uma massa de dados gigante, treinar um modelo, que é tipo assim, a diferença entre BERT e um Llama 2, Llama 3, é que o BERT ele tem a camada de encoding, a camada de decoder, e o LLM a gente trabalha só com a decodificação, só gerando os tokens, né? Então, pegamos uma grande massa, treinamos o modelo, vamos para a segunda fase, que seria o ajuste fino. Quando a gente vai especializar aquele modelo em um tipo de instrução, por exemplo, perguntas e respostas, seguir uma sequência de chat. Passado por essa etapa, a gente vai para o aprendizado, o reforço baseado em feedback humano, HLFR. Que seria o quê? Várias pessoas, uma sala cheia de pessoas, testando o modelo de linguagem, fazendo perguntas, colhendo feedbacks, com esses feedbacks, retreinando o modelo para que ele haja de uma certa forma. Então, quando a gente vai lidar com o ChatGPT, a gente está lidando com uma pequena bolinha lá que passou por várias fases de ajuste fino, até chegar em um modelo que não aconteça, por exemplo, igual a Tina da Microsoft em 2019, se eu não me engano, que fizeram o modelo de linguagem, soltaram no Twitter e em menos de um dia já tinha se tornado nazista e racista. Então, foi um case meio complicado para a Microsoft, no outro dia desligaram o bot. Quando o modelo de linguagem vira, né, tipo, quando o modelo de linguagem vira um grande modelo de linguagem, quando o BERT, o Roberta, o DeBERT viram, por exemplo, o Llama, qual que é a diferença entre um e o outro? Se eu pegar um BERT e treinar com a mesma quantidade de dados que eu treinar o Llama, ele vira um grande modelo de linguagem? Não. A diferença entre esses dois tipos de modelo, entre uma LM e uma LLM, é a arquitetura. Quando a gente fala de modelos de linguagem, está falando que a gente tem uma parte de encode, onde, por exemplo, o BERT, o B vem de bidirecional, onde a gente consegue entender o contexto anterior e após de uma palavra. Em um grande modelo de linguagem, a gente só tem a fase de decoding, onde a gente só vai decodificar os dados. Dado uma entrada, sempre vou estar gerando o próximo token. E tem uma questão que é meio teórico, não tem provas concretas ainda, que são as capacidades inerentes. Quanto mais a gente treinar uma LLM, algumas capacidades vão começar a aparecer. E daí vem o pessoal que começa, é a AGI que está chegando, a gente só precisa criar um modelo maior, mais dados, mais parâmetros, quanto maior, melhor, o modelo vai conseguir executar tarefas de raciocínio. Não é bem assim que funciona. Por exemplo, se a gente pegar questões matemáticas, LLMs são horríveis com questões matemáticas. Mas por quê? O modelo não consegue aprender bem? Não. Porque antes de treinar o modelo, a gente tem que tokenizar os dados. E a forma que é tokenizar os dados não permite que o modelo de linguagem grande, uma LLM, seja efetivamente boa em questões matemáticas. Porque, por exemplo, 2 mais 2, eu posso ter 2 tokens, 2 e o mais, e depois o 2. Então a LLM entende de uma forma diferente. Tem pesquisas, por exemplo, tem uma nova arquitetura chamada Mamba, que tenta resolver a questão do tokenizador, onde vão se utilizar então bytes para tokenizar os dados, para depois passar para a LLM, mas ainda é um estudo que está seguindo. Então, assim, GPT-5 não vai criar consciência, não é AGI, a gente não está chegando no apocalipse zumbi das LLMs, está bem longe, na verdade. Hoje em dia meio que virou uma polarização, temos, né, um lado da internet que
acredita fielmente que as LLMs são a forma de chegar na GI, tem o lado que acredita que não, cara, não é com essa arquitetura, ela só gera texto. Ela só gera texto baseado numa instrução. Ela não vai começar a gerar coisas do nada, ela não vai sair do servidor pela internet e chegar em outro servidor, não, são modelos grandes. Por exemplo, quando a gente fala do GPT-4, ele é um MOE. O que é um MOE? É uma mistura de especialistas. São 8 modelos de 160 bilhões de parâmetros. Cada pergunta que você faz é utilizado 2 modelos, 2 especialistas para gerar aquela resposta. Então, não tem lógica ou não tem como aquele modelo se espalhar e começar a gerar respostas, lançar mísseis, que é o que algumas pessoas ainda induzem, né? Então, temos a questão de aprimoramento contínuo, que, desculpa, mas ficou quebrado na hora que eu exportei o slide. LLM é uma área relativamente nova, né? Quando a gente fala de ChatGPT, que é o que estourou a bolha, né? Mas se a gente pensar em LLM, a gente está com LLM desde 2018. Mas 2022 foi quando estourou a bolha, chegou a grande massa, as pessoas começaram a ver LLM. E a cada nova semana, a cada novo mês, um novo algoritmo é lançado, uma nova arquitetura é lançada, um novo modelo é lançado, benchmarks loucos ali para quem atinge o primeiro lugar, e tá essa loucura toda, então a gente não sabe meio que esperar dos próximos 5, 10 anos, mas a certeza que a gente pode ter hoje em dia é que LLM não é a GI, não é o modelo de linguagem geral, não é o que vai chegar à convergência, não é o modelo que vai ter o nível de inteligência humana. Ah, mas no benchmark do MLLU, que ele faz perguntas e respostas, está atingindo mais resultado do que um humano. Tem que verificar. Por exemplo, Llama 3, lançado recentemente, ele foi treinado com dados de até começo de 2024. Já entra numa discussão do porquê as LLMs comerciais, né, por exemplo, Gemini, ChatGPT, o GPT, a gente entra na questão do BART também, alguns assim. Por que eles são treinados com dados até o meio de 2023? Contaminação de dados, questão de segurança. Em meio de 2023 começou a surgir muita informação gerada por IA na internet. Os benchmarks de LLMs foram começados a ser criados ali no meio de 2023. Então, quando vai se juntar uma grande massa de dados para fazer o pré-treino de uma LLM, geralmente é meio de 2023 para trás. A parte de ajuste fino para perguntas e respostas, sim, são dados mais recentes, que são escritos e gerados por pessoas, até mesmo dados gerados por outros modelos para se treinar um modelo, mas isso na parte de perguntas e respostas, na instrução, não na parte do pré-treino. Isso seria uma visão geral do que é uma LLM. Nada mais é do que uma geração de um novo token. Por exemplo, o BERT, o Roberta, qual que é a função deles? Trocar uma máscara. Dado uma frase, eu insiro uma máscara, ele me prediz qual que é o token que deveria estar naquela máscara. Então, eu não posso usar o BERT, por exemplo, para gerar o texto igual uma LLM? Só colocar a máscara no final da sentença e ele vai me gerando os tokens? Pode. Saiu um estudo essa semana que faz a comparação do GPT 3.5 com o Roberta, que é uma evolução do BERT, que colocando essa máscara no final da sentença, os modelos tinham basicamente a mesma assertividade. A questão ele consegue fazer, mas é eficiente? Já não é eficiente, porque ele não é um modelo especializado nesse tipo de tarefa. Quando a gente pega um BERT ou um Roberta, a gente vai treinar, por exemplo, para classificação de textos, a gente vai utilizar ele para gerar representações vetoriais, a gente vai utilizar ele para, por exemplo, fazer extração de entidades nomeadas. A gente entra, então, em busca semântica. O que seria a busca semântica? Não é algo novo, é algo que já existe há muito tempo, quando a gente fala de Elasticsearch, quando a gente fala de representação vetorial, mas na área jurídica, a busca semântica ela agrega muito. Por exemplo, advogado, promotores, juízes, qualquer pessoa que trabalha no meio jurídico, eles têm a grande especialidade de falar coisas fáceis da forma mais difícil possível. Por exemplo, furto de gado, por exemplo, roubar uma vaca. Aí o juiz ele vai abrir um processo, o promotor ele vai fazer uma denúncia. Ele vai escrever furto de gado? Não, ele vai escrever abigeato. Abigeato é a palavra jurídica utilizada para furto de gado. Então, quando a gente entra na questão de busca semântica, o modelo que a gente precisa treinar ou especializar, ele
precisa entender esse tipo de nuance. Por exemplo, vamos arrolar a testemunha. Cara, a gente vai chamar a testemunha. Ou tipo assim, irmão, eu preciso de um tempo para ler esse documento, me dá uma semana aí. Eles não vão falar isso. Peço data vênia. Então, os modelos que a gente treina internamente, eles precisam ter esse conhecimento jurídico para que consiga, de forma eficiente, fazer as buscas. Se o advogado, ou promotor, ou juiz procurar por processos que contenha furto de gado, a gente tem que trazer também, por exemplo, o processo que tenha escrito abigeato, porque um é significado do outro. Mas como funciona, né, a representação vetorial? O que é a representação vetorial? Representação vetorial vem de muito tempo. A gente começou ali em, por exemplo, o Bag of Words, na verdade, que é vamos pensar numa forma mais simples possível no Excel, várias colunas, várias linhas, cada coluna é uma palavra, cada linha é um documento do meu dataset, eu falo se tem ou não tem aquela palavra. Isso a gente cria uma matriz esparsa, o tamanho dela tende ao infinito, a menos que a gente delimite o tamanho dela. A gente tem um próximo passo, depois do Bag of Words, que seria o TF-DF, que, dado a frequência de uma palavra em um documento e a frequência dela em todos os outros documentos, ela tem um peso. Mas isso ainda não consegue me passar uma questão de relevância. A evolução disso, a gente veio o BM25, que o BM25 ele consegue, de fato, te entregar um vetor, uma representação vetorial, ainda esparsa, mas com uma certa relevância, o quanto aquela palavra é relevante dentro daquele contexto. Então a gente consegue fazer ali um cálculo de semelhança, por exemplo, quanto um documento é semelhante ao outro, utilizando uma representação vetorial gerada pelo BM25. Mas semelhante é diferente de relevante. Então a gente tem essa distinção muito grande. Então, como funciona o processo de busca semântica? Temos um banco de dados vetorial. Hoje em dia temos uma pancada de dados, de bancos de dados especializados em armazenar vetores que aplicam algoritmos de busca eficiente de vetores. Então a gente faz a indexação, né? Então utilizamos um modelo. Esse modelo vai ser baseado ali na arquitetura BERT, então vai ser uma evolução do BERT, onde a gente vai especializar ele para gerar representações vetoriais. Grande parte dos melhores modelos hoje em dia, por exemplo, o BGM3, CoolBERT, são baseados nesse tipo de arquitetura. Alguns modelos ali são baseados em LLM para gerar representação vetorial, mas são só modelos que são feitos para bater benchmark, não são modelos que você vai utilizar em produção de fato. Então a gente gera a representação vetorial, faz a indexação, o usuário vai fazer a consulta, então ele insere uma query, a gente gera a representação vetorial daquela query, procura os similares, os vetores similares, e a gente ranqueia os resultados. Por que essa última fase? A gente juntou os similares. Mas, como eu falei, similar não quer dizer relevante. Então, eu preciso ter um último passo para reorganizar os meus documentos, os meus resultados similares, em ordem de relevância. Então, com essa relevância, a gente parte para a LLM para conseguir, então, interagir ali com o usuário. No caso aqui, o projeto que eu vou apresentar para vocês é utilizado por promotores, principalmente. Então, aplicações que já ocorrem hoje em dia de LLMs e busca semântica na análise de processos de jurisprudência. Jurisprudência, só um adendo, o que seria uma jurisprudência? Né? Um processo ele inicia em primeiro grau, aí vamos supor que a pessoa ela é condenada. Ela pode recorrer. Aí a gente entra numa segunda questão, tipo, a justiça não é para todos. Em teoria, ela é para todos, mas ela custa. Se você for condenado em primeiro grau, quiser para subir para segundo grau, você paga uma taxa. Se você for condenado em segundo grau, quiser apelar na instância superior, você paga uma bela de uma taxa. Então, a justiça é igual, só que custa. Então, a gente cai naquele conceito que a justiça não é para todos, ou a justiça é morosa, demora. Então, onde é utilizado hoje em dia... jurisprudência, no conceito de jurisprudência. Quando um processo ele é concluído em julgo, ou seja, ele é julgado em primeiro e em segundo grau, é criada uma jurisprudência. O que é uma jurisprudência? É um precedente. Aconteceu algo, foi julgado daquela forma em duas instâncias ou mais, logo, se o mesmo tipo de processo ocorrer em primeira instância, ou seja, o processo inicial, ele tende a ser julgado da mesma forma que nas instâncias superiores. Se isso não ocorrer, abre-se um precedente.
dificilmente um juiz ou um promotor vá querer correr esse risco de abrir um precedente, porque, por exemplo, por que você não julgou igual, mas 20 pessoas julgaram? Por que você não seguiu a linha que já foi estabelecida? Ele vai ter que explicar isso. E não temos muitos juízes ou promotores que querem bater no peito e falar, não, eu quero ser diferente. Por isso foi criado um negócio chamado IRDR, Índice de Demanda de Repetição. Temos vários tipos de demanda, por exemplo, policiais que estão fazendo o cursinho, né, tipo, passou no concurso, virou policial, mas antes de sair para a rua tem que fazer ali 1 ano de cursinho. Eles entraram com vários processos para ganhar insalubridade durante esse cursinho, ganharam, na verdade perderam em primeira instância, foi para a segunda instância, ganharam, e isso virou um precedente, virou uma jurisprudência. Então, sempre quando ocorre um processo que é um policial que está fazendo o cursinho de polícia, pedindo insalubridade, tende a ser julgado como precedente, seja aprovado. Então, isso seria jurisprudência. A gente utiliza a busca semântica para conseguir encontrar jurisprudência de forma mais efetiva. Onde é utilizado esse conjunto, LLM e busca semântica? Pesquisa avançada, então a gente recupera informações de forma mais eficiente. Dado um conjunto de documentos, a gente gera a resposta ali, ou aponta informações, ou gera insights em cima disso. Análise de documentos. O caso que eu vou mostrar para vocês vai dar uma noção bem legal disso aqui. Por exemplo, quando a gente vai analisar um processo, quando um promotor vai analisar um processo, se a gente está falando um processo simples, eu vou colocar simples, porque eu estou falando da área jurídica, pessoal, não estou entrando em juízo de valor, pelo amor de Deus. Vamos falar sobre, por exemplo, violência doméstica, a Lei 11.360 de 2006, Lei Maria da Penha. Violência doméstica é um caso simples. O que quer dizer simples? Ele tende a ser julgado sempre de uma mesma forma. Vai ser analisado se há um vínculo entre o agressor e a vítima, ou seja, eles têm algum grau de parentesco, ou foi uma briga que ocorreu no meio da rua e as pessoas nem se conheciam. Então, para que seja aplicada a Maria da Penha, tem que ter algum grau de parentesco. Primo, irmão, ex-marido, namorado, tem que ter esse grau de parentesco. Se não, ele é julgado como agressão física. Então, já tem um script simples para isso ser aplicado. Quando o processo ele é aplicado com o aditivo do Maria da Penha, porque Maria da Penha, muitas pessoas pensam que é para condenar, mas não, Maria da Penha, na verdade, é para prevenir. Então, Maria da Penha não tem uma pena específica, ou que a pena que vai acontecer seria da agressão física. Maria da Penha é para prevenir, porque o que acontece? Ocorreu um caso de Maria da Penha, o Ministério Público avisa o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos, o Conselho Nacional dos Ministérios Públicos destina verba para essa cidade, para essa região, para se combater, para criar palestra, policiamento e afins. O que acontecia muito, até pouco tempo atrás, era não ser avisado. Por exemplo, no Pará, 60% dos casos de Maria da Penha não eram avisados para o Conselho Nacional, fundos não eram destinados, se não é avisado, o caso não aconteceu. É mais ou menos isso que acontecia. Então, a gente trabalhou ali, só que não foi com LLM, foi classificadores de texto mesmo, Machine Learning clássico, que conseguiu resolver esse problema. Então, casos práticos. Recuperação de jurisprudência, análise de processos complexos. O que é um processo complexo? Quando a gente fala, por exemplo, de um processo criminal, vou até passar aqui. Esse processo ele é recente, ele aconteceu no Ceará, ele já está com um trânsito em julgado, então ele já é um dado público, eu posso apresentar para vocês aqui as informações. Só não posso mostrar para vocês o vídeo da audiência, porque isso ainda se mantém com bloqueio da justiça. Mas esse documento que está sendo exibido, ele seria a denúncia, né? Então, a polícia ali, ela vai fazer toda uma parte de investigação, ela vai apresentar a denúncia para o Ministério Público, o Ministério Público vai aceitar ou não essa denúncia, que então vai ser enviado para o juiz, que vai julgar, que vai retornar para o Ministério Público, que vai falar se aceita ou não, que então retorna para o Tribunal de Justiça, que aí a pessoa é presa. Nesse caso, a inteligência da Polícia Civil, ou seja, o pessoal que estava no Facebook tirando print, eles tiraram um print de um cara compartilhando fotos de arma e o código de uma facção do Ceará que chama GDE, que chega a ser engraçado, mas chama Guardiões do Estado, o nome da facção, que seria similar ao nosso PCC. Então ele postou ali as hashtags, postou foto de arma, postou foto com tornozeleira, fez o escarcel,
esse é o sistema que está sendo utilizado pelo Ministério Público do Ceará, Ministério Público de Santa Catarina. O que esse sistema faz? É um chat com um PDF. Então você está falando que a grande revolução que está sendo feita nos tribunais é um chat com um PDF? Sim, mas não só isso. Quando a gente fala de um processo criminal, a gente pode estar falando de um processo de 12 mil páginas, a gente pode estar falando de um processo de 20 mil páginas, vários desdobramentos. Esses dias a gente trabalhou com um processo que tinha mais de 100 réus. O processo ele começou com 100 réus, ele foi desdobrado em mais 15 processos. Esses 15 processos foram tramitados, foram julgados, retornaram todos para o mesmo processo. E se o usuário faz a pergunta, quem é o réu desse processo? A gente precisa responder quem são os 100 réus desse processo. Então, sim, é um chat com PDF, com vários PDFs, mas com bastante esteroide. Então, não é o Hello World do LangChain, não é o Hello World do Llama Index que vai conseguir resolver esse problema. Pelo amor de Deus, não usem LangChain, não usem, vocês não precisam disso, vocês podem fazer na mão direto, que é mais fácil do que utilizar um LangChain. Como que a gente adiciona esteroides nisso aqui? Ontologias. A gente utiliza outros tipos de modelo que vai fazer análise de cada um desses documentos. Cada um desses documentos vai virar um ponto ontológico, onde a gente vai conectar pessoas. E o que aconteceu? Por exemplo, o Francisco Henrique postou no Facebook, ele postou a foto que teve o crime, que é uma atividade típica de organização criminosa. Então, a gente faz todo esse mapeamento, que dado uma pergunta, a gente vai fazer, claro, a busca semântica nos documentos, só que, claro, a gente está trabalhando com LLMs, e essas LLMs não é o ChatGPT, que tem 128 mil tokens de contexto. São modelos que a gente treinou internamente, porque esses dados não podem ser enviados para fora do servidor dos tribunais. Então, tem limitações técnicas, tem limitações de grana, porque os tribunais, querendo ou não são tão ricos assim para investir numa infra com GPU. Então, a gente tem um contexto pequeno. O nosso contexto máximo são 4 mil tokens. Então, a gente precisa conseguir responder uma pergunta que, às vezes, é muito complexa em 4 mil tokens. É o que a gente começa a chamar depois de multi-hope, que é responder uma pergunta baseada em várias interações. Então, eu pego uma pergunta, decomponho ela em vários passos, respondo cada um dos passos e chego na resposta final. A gente junta o contexto da busca semântica, faz também busca semântica em grafos, e com esses grafos a gente consegue atingir uma resposta assertiva para qualquer tipo de pergunta. Por exemplo, quais os tipos de crimes são descritos na ocorrência? Então a gente precisa descrever quais os crimes foram cometidos, precisa especificar quais documentos eles foram extraídos e de que forma eles foram extraídos, porque isso aqui é a informação que o promotor vai ter que precisar colocar na peça dele para enviar para o juiz. Ele não pode colocar errado, por exemplo, qual que é a página. A gente não pode correr o risco de falar uma página errada, a gente não pode correr o risco de falar a lei errada. Então, muitos guarda-reios são criados, são os bloqueadores que foram falados na palestra anterior. Então, tem que ser criado, muitos filtros são criados para que não tenha alucinação. Ah, mas é inerente da LLM alucinar. Não pode. Se alucinar, o juiz pode tomar uma decisão errada, o promotor pode tomar uma decisão errada. Ah, mas quem toma a decisão é o promotor. Sim, mas ele foi induzido. A gente pode colocar no mesmo patamar que, por exemplo, uma pessoa postou na internet que está com depressão e quer tirar sua própria vida. Chegou uma pessoa embaixo e falou, pô, vai lá. A gente pode falar que é o mesmo caso. Um promotor ele foi induzido por uma IA a tomar um certo julgamento. Ele podia ter confirmado? Podia. Ele podia não ter seguido essa sugestão. Mas não é assim que a lei funciona. A ordem de cascata vai caindo em todo mundo. Vai cair no promotor, vai cair no juiz, vai cair na empresa que desenvolveu o sistema e vai cair em quem desenvolveu o sistema. Então a gente tem que criar muitas proteções para que não ocorra esse tipo de questão. Outro tipo de pergunta, por exemplo, essa aqui já é mais ampla. Esse processo ele tinha 350 páginas, era pouco, entre aspas. Então apresente uma visão geral do processo. Para apresentar uma visão geral, não é só eu resumir 300 páginas e fazer resumo de resumo de resumo de resumo até chegar nesse pequeno texto. Não. Eu tenho que utilizar as ontologias, eu tenho que utilizar a busca contextual para conseguir selecionar as melhores partes que dê, de fato, um resumo conciso que consiga entregar a informação para o usuário, seja para o juiz, seja para o promotor. Um tipo de caso que está acontecendo muito é, por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina fechou um contrato com, sem citar nomes, porque eu não quero sair daqui talvez no camburão,
Fecharam o contrato com a Microsoft. Pô, cara, olha o ChatGPT. Usaram o ChatGPT, né? Geraram uma peça ali. Olha o ChatGPT, caramba, isso aqui é mágico. Agora ele vai fazer tudo. Vamos substituir todo o sistema jurídico pelo Teams. Vamos se fazer tudo no Teams, porque vai ter audiência, vai gerar transcrição, já vai gerar insights da transcrição, já vai gerar o documento, já vai peticionar. Tudo pelo Teams. Não é bem assim que as coisas acontecem, nem vão acontecer durante um bom tempo. Várias limitações. A Microsoft está fazendo um belo trabalho de trazer servidores para o Brasil para colocar instâncias do ChatGPT para rodar no Brasil. Então, os tribunais conseguem utilizar porque o dado não vai sair do Brasil, mas não foge da bilhetagem. Vamos supor que a gente fez um cálculo base. Se 10 usuários fizessem uma sumarização, ou seja, o resumo de 10 documentos, e cada documento tem 5 páginas, isso durante um mês, utilizando o GPT-4, $100 e poucos mil por mês. Seria o que o tribunal iria pagar para ter esses resumos. Então, é algo que não vai sair do nosso bolso por um bom tempo. Por isso que estão sendo criados modelos internos. Esse modelo foi criado pela empresa que eu trabalho, a gente fez todo o ajuste fino, pré-treino. Tem versões open source dele, que eu disponibilizei no meu Hugging Face, no final tem o link. Uma versão anterior, na verdade, baseado no Llama 2. Esse modelo que vocês estão vendo é baseado no Mistral 8.7. Então, a gente fez ali o treino do Mixer, né, seria dos 8 modelos ali para chegar no resultado dos especialistas. Esse seria um exemplo de uma peça gerada. Por exemplo, o usuário chegou com base nos crimes cometidos, denúncia apresentada, gere ali um modelo de denúncia. Isso seria, por exemplo, um começo de uma geração de petição, que é o santo graal que todo juiz, o promotor quer chegar. Tipo, ele não quer ter que escrever a peça ou o estagiário escrever e ele ter que revisar. Ele quer que a IA gere por si só. Mas isso vai demorar muito tempo ainda para acontecer, não vai ser tão cedo. Outra feature entregada pela ferramenta, utilizando tanto LLMs e busca semântica, é a questão das notas. É algo simples, mas o valor entregue é o que faz a diferença. Quando, por exemplo, como que ocorre a distribuição de um processo? Chega um novo processo para o Ministério Público, eu tenho ali 10 promotorias que trabalham com organização criminal. É feito um sorteio. Faz um sorteio para qual promotoria vai, dentro dessa promotoria faz um sorteio para qual promotor vai. Então, não tem uma sequência lógica, é mais ou menos quem tem menos, quem está com mais processos na fila, quem está com menos processos na fila. Então, chega ali um processo, esse promotor ele tem que em 1, 2 dias ler 10 mil documentos para ir para a audiência. Então, essa parte de notas, ela faz essa análise, lista as partes mais importantes para que o promotor ele simplesmente vá para a audiência, sabendo pelo menos os pontos chaves. Porque assim, se o promotor ele não vai para uma audiência, claro, gente, eu estou falando não de, por exemplo, de um promotor que recebeu o processo há pouco tempo. Ele não vai para a audiência sabendo tudo o que aconteceu no processo. Ele vai literalmente descobrir o que aconteceu no processo durante a audiência, que é feita toda a fase de instrução. Essa parte de notas entrega o grosso do que aconteceu. Então, os impactos que a gente está conseguindo atingir ali com a interpretação e compreensão de texto. Toda a questão de compreensão contextual, tipo, saber o que aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu, onde aconteceu e quem são os envolvidos. Isso utilizando toda a questão de busca semântica e ontologia. E, no final, a gente adiciona o temperinho da LLM para gerar uma resposta bonita e o usuário ficar contente. Identificações de nuances e significados sutis, por exemplo, o exemplo que eu dei do abigeato e furto de gado. Detectação de contradições em inconsistências. Pode acontecer de, por exemplo, um juiz ele aprova uma decisão, ele fala, não, vai lá e condena, mas o Ministério Público não é a favor, então ele encontra ali contradições no que foi decidido pelo juiz e o que a promotoria está pedindo. Isso se torna um agravo de instrumento, que seria o Ministério Público contradizer o Tribunal de Justiça, falar, eu não concordo com a sua decisão, e a gente vai discutir mais ainda para que seja mudada essa decisão. Ou você aplique só metade da pena, ou a gente diminua, ou a gente aumente. São casos que pode acontecer. Benefícios, de modo geral. Basicamente, o benefício é o que a gente sempre fala de isonomia. A gente consegue entregar a lei da mesma forma para todas as pessoas. Então, se a gente cria um padrão como as coisas são feitas, como as coisas são entregues, como elas são processadas, a gente mantém essa mesma ordem na hora de gerar resultados. Então,
backlog, que no caso é a fila, é distribuído um processo, cai para a fila para um promotor ou para o juiz. Esse processo que cai na fila, ele tem 10 dias para ser recebido. O que quer dizer ser recebido? O juiz clicar e pelo menos ler. Se ele não clicar e ler nesses 10 dias, ele é recebido automaticamente. O que isso quer dizer? Quem cala consente. Vai voltar para o órgão anterior e o órgão anterior vai, por exemplo, se for um tribunal de justiça, bom, o Ministério Público não se manifestou, então acho que ele está de ok. Se for com o Ministério Público, falou, pô, eu preciso da resposta do juiz. Então ele manda de novo a solicitação. E isso acaba aumentando o tempo ali de processo. Então, entregando essas análises de forma mais eficiente, de forma mais direta, a gente consegue essa redução de backlog. A questão de tomada de decisão mais embaçada, porque a gente vai conseguir fazer um filtro ali nos documentos ou nas jurisprudências e retornar os documentos de fato mais relevantes, não os mais similares, que é o que acontece, por exemplo, numa busca de jurisprudência hoje em dia. E a questão de UI, a experiência do usuário, que é só clicar um botão, a gente conversa, eu particularmente acho que linguagem natural é um dos piores tipos de interação que tem. Eu realmente acho que botões e opções ilimitadas é melhor, mas ChatGPT veio e todo mundo quer um chat com seja lá o que for. Eu quero fazer um chat com o meu banco de dados, com a minha planilha do Excel, com a minha imagem. Eu quero um chat, eu quero um chatbot. Mesma coisa que aconteceu em 2016. A onda do chatbot do Luan Santana, que você entrava lá, clicava e ele ficava te mandando bom dia, música todo dia no Facebook. Muito bom aquilo. Hoje em dia voltou a mesma moda. Todo mundo quer um chat. Quero um chatbot. Mas por que você quer um chatbot? O que ele vai fazer? Ele vai responder o quê? Né? Não, conecta na OpenAI e sucesso. Não é assim. Edita o prompt ali, altera algumas coisas. Não, não é assim que funciona, cara. Calma. Você vai pagar caro. O que você quer, né, de fato? Precisa ser um chat? 3 botões não resolveria seu problema? A gente não consegue reduzir o escopo que o usuário tem para fazer cocô no seu sistema ali? Então, vamos limitar um pouco. Só que aí a gente entra naquelas questões... segurança, desafios e considerações éticas do uso de LLM dentro de um contexto jurídico. Viés de imparcialidade, essa é a parte que mais pega, é a parte mais importante dentro de uma LLM quando a gente vai para um contexto jurídico. Querendo ou não, os dados são enviesados, a gente acaba tendo um tratamento enviesado dos dados, porque de quem que é a culpa se o modelo responde, por exemplo, se num bairro periférico ocorrem mais crimes? A culpa é dos dados, a culpa é de quem cadastrou os dados, a culpa é de quem separou os dados, a culpa é de quem avaliou se os dados eram bons o suficientes para ser treinados o modelo, a culpa é de quem treinou o modelo ou da empresa que disponibilizou isso. Isso não é muito claro ainda. Tem ali o marco legal, está ocorrendo agora a regulamentação dos modelos de IA, está bem chutado, eles estão pegando partes de vários países e juntando e tentando criar um Frankenstein ali, mas não está legal ainda, mas eu acredito que vai chegar numa regulamentação legal. Então, viés é algo bem complicado que a gente lida. Então, antes de fazer o ajuste fino do modelo para que ele responda perguntas, claro, no pré-treino a gente não tem tanta preocupação. A gente tem preocupação com filtros pornográficos, filtros discurso de ódio, então a gente faz esses filtros para retirar esse tipo de informação no pré-treino, porque o que a gente precisa é de massa só de dados. Mas na parte de perguntas e respostas, a gente precisa ter um tratamento muito detalhista, onde o modelo, dado uma pergunta visivelmente enviesada, ele não te responda com viés. Por exemplo, o usuário ele pode chegar e fazer uma pergunta querendo simplesmente que a resposta dele seja validada. Ele já está com a resposta na cabeça, ele só quer que a IA te confirme. Ainda assim, o modelo não pode confirmar aquele viés. Então, a gente precisa conseguir adicionar os guarda-reios, os para-choques, para que isso não ocorra. Responsabilidade humana é algo que a gente espera que seja regulamentado de fato. A pessoa que utiliza ali a resposta da LLM também seja responsabilizada por utilizar aquela resposta. Um caso que aconteceu mês passado no Brasil, um advogado montou uma petição, colocou alguns casos ali de citação de jurisprudência, chegou para o juiz, os casos não existiam, aqueles processos nunca tinham ocorrido. Da onde que veio? Ele geria a peça com o ChatGPT. Ocorreu muito nos Estados Unidos também, algumas 3, 4 vezes esse tipo de caso. Tende a ocorrer mais, mas se a gente não tiver uma regulamentação
eu acredito que nesses 4 pontos aqui vai ser um pouco complicado, até mesmo para quem faz, né? Tipo, até que ponto vai a minha responsabilidade nisso? Tipo, mas eu só cliquei em treinar, eu nem olhei os dados, não é minha função olhar os dados. Tá, mas eu treinei o modelo, eu ajustei ele, eu regulei os parâmetros dele para que ele funcionasse de tal forma. Então, a gente tem que ter mais bem definida essa questão de responsabilidade humana. E transparência e explicabilidade, que também é um grande desafio das black box, das LLMs. Como que a gente explica um resultado? É lei e é uma premissa que todo resultado feito por inteligência artificial dentro de um órgão público ele tem que ser explicável. Então, se eu falo que um documento é uma sentença, ou se um documento é uma petição inicial, ou se um documento é enquadrado na Lei Maria da Penha, eu tenho que ser capaz de explicar do porquê o modelo falou aquilo. Isso é explicabilidade. É uma área que está crescendo, é uma área que está avançando, tem bastante pesquisas já nessa área, vários frameworks que ajudam nessa parte. Nas LLMs nem tanto, a gente tem o LLM Língua da Microsoft, a gente tem um framework chamado até Presídio da Microsoft também para fazer a ofuscação de dados, mas a parte de explicabilidade está engatinhando ainda. A gente precisa, dado um prompt, gerou ali 512 tokens, tá, por que gerou aquilo? E aí essa explicabilidade tem que ser explicar de uma forma que um juiz ou um promotor entenda. Não é explicar de uma forma que um outro cientista de dados ou um matemático entenda. Então, isso quer dizer explicabilidade. Pessoal, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Muito obrigado. Os 2 últimos links, tem o Hugging Face, eu compartilho bastante modelo open source. O último modelo open source, se não me engano, é uma LLM treinada na arquitetura Mamba, que é bem recente. O último link na lp.rocks seria meu portfólio, meu site pessoal. Ali eu listo cada um dos modelos, dou uma explicação melhor. Por exemplo, um modelo que eu fiz para um congresso que teve na Espanha, seria um congresso para trabalhar com línguas nativas brasileiras. Então eu peguei a língua Nhengatu, que há pouco tempo a Constituição brasileira foi traduzida para Nhengatu, eu achei bem legal, então peguei como case o Nhengatu, treinei o modelo BERT para fazer o post-tagging, né, saber o que é um verbo, o que é um predicado, o que é um sujeito dentro da língua indígena Nhengatu. Então está tudo lá disponível, tem bastante tutorial. Tem o link pelo menos, não sei, não garanto para vocês que vai ter o código lá para vocês executarem, mas o modelo está lá. É isso, pessoal, obrigado. Muito obrigado, Maicon. A gente tem 3 minutinhos para perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Eu tenho algumas perguntas, na verdade. Eu vou tentar focar nas mais importantes. A primeira tem um teor mais operacional de infraestrutura. Então, você comentou ali da parte de custo, em especial. E, enfim, pelo que eu entendi, né, foi um Mistral treinado. Acho que você comentou de um Llama 2 também. Então, tem toda a parte de treinamento, coleta dos dados, fine tuning, etc. E a parte operacional, né, de manter isso rodando e, enfim, você precisa de um poder computacional relativamente alto, dependendo da escala que você quiser atender. Então, a pergunta é justamente nesse sentido, de tipo, qual que é a stack que vocês usam hoje em dia, em especial para esse fluxo de RAG também? E depois eu faço a próxima pergunta. Cara, a gente vai no mais simples possível. Python, banco de dados vetorial Wave8, modelo a gente trabalha ou com Colbert ou com BGM3 ajustado para dados jurídicos. A parte de treinar o modelo, eu não posso falar especificamente do modelo que eu apresentei aqui com esses resultados, porque vários NDA, mas no modelo que tem disponibilizado ali no meu Hugging Face, que é baseado no Llama 2, eu utilizei 4 GPUs de 24 GB cada uma, demorou 7 dias para continuar o pré-treino com mais 128 milhões de documentos em português. Então, vai um pouco de... Basicamente, foi minhas férias inteiras gastas ali na AWS. Então, vai um pouquinho de recurso, sim. Mas, para manter, vai menos. Por exemplo, São Paulo. Tribunal de Justiça de São Paulo está utilizando a LLM para fazer resumos de documentos para... É um projeto chamado Painel de Admissibilidade que aceita ou não aquele processo. Então, faz resumo de vários documentos ali.
A infra também são 4 GPUs de A20, né, que são 24 GB cada uma. Utilizamos VLLM, que seria um framework para distribuição de LLMs em diversos shards de GPU. Não utilizamos quantização. Fizemos testes, por exemplo, com o GPT-Q para quantizar o modelo para conseguir entregar mais tokens por segundo, mas não era necessário. Mesmo com uma fila muito grande de vários documentos gigantes para resumir, dá conta para o estado inteiro. A gente pensa, por exemplo, a gente vê o ChatGPT usado para caramba, os caras precisam de gigantes servidores, mas não é bem assim o uso no dia a dia, quando a gente fala mais pelo menos da parte jurídica. Então, 4 GPUs de 24 GB cada uma, utilizando VLLM, consegue te entregar um resultado muito bom. TGI também é bom, o Text Generation Inference também é bom. Boa. Você tem uma questão mais voltada em números, por exemplo, a quantidade de tokens que vocês processam por hora, quantidade de requests por minuto, alguma coisa nesse sentido? Cara, chega por dia, como a gente está... Isso eu só vou ter os dados de São Paulo, por enquanto. A gente está em mais ou menos 16 milhões de tokens por dia. Isso vai dar mais ou menos 10 mil documentos por dia, quando a gente divide ali por 5 páginas. Cada página tem mais ou menos 450 palavras, então dá mais ou menos 16 milhões de tokens por dia. E isso não está utilizando nem metade do poder da infra. Legal. A próxima pergunta envolve aquela parte de alucinação. LLMs são estocásticas por natureza, então é muito difícil você controlar o comportamento dela. Então, mesmo que você faça exatamente o mesmo prompt para a mesma entrada várias vezes, ele vai te dar respostas diferentes. Então, eu fiquei curioso de como que vocês estão lidando com essa parte de alucinação. Existe o conceito de quantização, né, que seria a gente pegar um modelo grande e converter ele num modelo pequeno que consiga atingir mais ou menos a mesma qualidade que o modelo grande. Como isso é feito em alguns modelos? A gente tem o modelo professor e a gente tem o modelo estudante, onde o modelo professor ensina o modelo estudante a como reproduzir aquele resultado utilizando menos parâmetros. A gente segue mais ou menos o mesmo processo. A gente tem um outro modelo com menos parâmetros, só que basicamente overfitado para aquele tipo de caso, que vai avaliar se aquela resposta é boa o suficiente ou não, se ela está condizente com o contexto ou não, e vai trazer os pontos de contexto. Isso a gente foi melhorando, foi fazendo, depois foi mais ou menos 4 meses de avaliação desse modelo, para ele conseguir chegar no resultado, que hoje em dia está basicamente perfeito nesse uso. Mas também temos ali classificadores, utilizamos metadados, então... no final é um modelo avaliando outro modelo, mas esse último modelo ele é bem menor, mais controlado, e a gente consegue ter certeza que o resultado dele é bom. Tem tempo para mais uma pergunta. Alguém? Não sei se vai fazer muito sentido a minha pergunta, porque eu não conheço como funciona todo o processo, mas eles pensam, né, num futuro, assim, numa possibilidade você comentou de padronização, de simplificar, né? Então, por exemplo, assim, eu vi que tinha ali um número do processo que parecia ter uma certa estrutura. É pensado isso num futuro de usar depois, né, a IA para outras coisas, mas tem coisas, quem é o réu no processo, né? Daria para ser uma informação estruturada. Faz sentido? Faz sentido, sim. Os tribunais de justiça e os ministérios públicos, eles estão aplicando alguns manuais de redação. Por exemplo, o Ministério Público de Santa Catarina, eles têm um manual que é basicamente uma BNT de exatamente quanto tem que ter de margem, como tem que ser construído cada parágrafo, qual a informação tem que ter, e estão tentando disseminar isso para os outros estados. Então, os ministérios públicos estão tentando aplicar um manual de redação de como os promotores têm que escrever. Os tribunais de justiça também estão tentando aplicar um manual de redação de como os juízes têm que escrever. Agora, quando a gente vai para advogado, às vezes parece trabalho de escola, tipo uma capa, excelentíssimo senhor, gigante, urgência, olha isso, preste atenção, meu Deus. Aí a gente não tem muito controle. Tem a estrutura básica, tem que ter ali, por exemplo, a validação das partes, né? Então, tipo, quem que é o autor, quem que é o réu, qual que é a matéria sobre o que é o processo, quais são os fatos, qual é o relatório, né? O que aconteceu e quais são os pedidos. Isso é o básico. Então, eles só verificam se tem isso. Mas a forma que o advogado coloca,
Comic Sans, fotos gigantes, marca d'água, em vez de ser pequenininho, com o logo do escritório pegando a página inteira. É um absurdo. Então, na área dos advogados, eu ainda não escutei, não vi nada sobre padronização, mas nos órgãos, né, pelo menos Tribunal e Ministério Público, já está acontecendo um trabalho ali de padronização. Ah, legal. Obrigada. Nada. Bom, muito obrigada, Maicon. Eu tenho alguns recadinhos agora. A gente vai liberar para o COF daqui a pouco. Então, a gente está só esperando acabar a palestra do outro auditório, a gente já vai liberar para o COF. E, para quem ainda não se inscreveu, papel das Lightning Talks, novamente, está lá na mesa do credenciamento. Após o COF, a gente vai começar. Então, a gente tem 50 minutos de Lightning Talks, 5 minutos cada uma, então façam as contas aí de quantas vão dar. E, bom, é isso. Muito obrigada, Maicon.